cursistas, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Carla Patrícia, sou graduada em Pedagogia, especialista em Psicopedagogia. Trabalhei por muitos anos como docente no ensino superior presencial, coordenação pedagógica e como psicopedagoga na Secretaria Municipal de Educação. Atualmente trabalho na educação à distância. É uma imensa satisfação estar com vocês neste espaço de enriquecimento profissional e pessoal. É na diversidade de experiências, valores e de maneira especial da nossa reflexão diante dos múltiplos conhecimentos teóricos e práticos que vamos nos constituindo como docentes. E a disciplina Psicologia da Educação foi pensada visando contribuir com a formação de profissionais comprometidos com a busca por uma praxis cada vez mais envolvida com a reflexão, buscando reconhecer a educação como instrumento de transformação social. Neste sentido, os convido a se envolverem, serem de fato agentes ativos, construtores de conhecimento. Pesquisem, perguntem, interajam com seu professor, com os tutores, sejam alunos com excelência. E assim, tenho plena convicção que serão, em um futuro bem próximo, profissionais capacitados para ingressarem no mercado de trabalho. Como seres humanos maravilhosos e maravilhados que somos, buscamos descobrir pessoas na sua essência, na sua diversidade e em sua individualidade, seja na empresa, nos serviços sociais, nas escolas, nas igrejas e nos clubes. Onde elas estiverem, lá estaremos nós. No exercício de nossa profissão, tentaremos entender o comportamento, tanto nosso como de nossos estudantes. O que aprender e ensinar? Por que agimos de determinada forma e não de outra? Qual a idade mais propícia para assimilar determinados conteúdos? Como lidar com determinados sentimentos? Por que alguns alunos são tão agressivos e outros tão passivos? Como trabalhar a nossa autoestima e a de nossos estudantes? Então, esta é a razão de se cursar a disciplina Psicologia da Educação, para descobrirmos um pouco daquilo que somos, desvendarmos alguns dos mistérios da alma humana e, assim, contribuirmos para a construção de uma sociedade melhor de se viver. Para que vocês tenham uma visão geral de todas as temáticas a serem estudadas em nossa disciplina, apresentarei o nosso plano de ensino. O primeiro item do nosso plano é a ementa, que sintetiza todos os conteúdos que serão abordados, sendo conceitos preliminares, objeto de estudo, visão filosófica, histórica e científica da psicologia, conceitos e concepções das teorias do desenvolvimento e aprendizagem e suas repercussões na educação. Teorias cognitivas, Piaget, Vygotsky, teoria behaviorista, teoria psicanalítica de Freud, teoria da Gestalt e teorias humanistas, Roger e Maslow. Adolescência e interações no contexto da sala de aula. Acredito que foi possível perceber o quanto essa disciplina irá contribuir para o seu processo de formação, levando-os à compreensão de como se processa a aprendizagem em cada fase do desenvolvimento do sujeito. Os conteúdos aqui apresentados estão ancorados nas perspectivas teóricas dos seguintes autores: Piaget, Vygotsky, Freud, Rogers e Maslow. Temos como objetivo conhecer a história da psicologia em sua caminhada filosófica e científica e buscar entender o comportamento humano através de algumas das diversas teorias e teóricos estudiosos do tema. A disciplina Psicologia da Educação, embora seja uma disciplina comum a todos os cursos, apresenta para cada um deles orientações específicas que devem ser observadas. Para melhor compreensão dos estudos aqui realizados, abordaremos os conteúdos em unidade. Na unidade 1, trabalharemos conceitos preliminares, objeto de estudo, visão filosófica, histórica e científica da psicologia da educação. Unidade 2. Conceitos e concepções das teorias de desenvolvimento e aprendizagem com suas repercussões na educação. Unidade 3. Teorias psicológicas, suas implicações na educação. Unidade 4, behaviorismo. 5, teoria da Gestalt. 6, aprendizagem centrada no estudante de Carl Rogers. 7, o interacionismo sócio-histórico de Vygotsky. 8, a psicogenética de Jean Piaget. 9, psicanálise de Freud. Qual a sua validade para a educação? 10, adolescência, soltar a corda e segurar a ponta.
E por último, a unidade 11, as interações sociais em sala de aula, suas implicações para o processo de desenvolvimento. Agora falaremos da metodologia. A metodologia utilizada em nossas aulas será estudo do caderno didático, videoaulas, fóruns, atividades de aprendizagem, chats no ambiente virtual de aprendizagem, seminário presencial e atividades em grupo. Agora falaremos de algo muito importante, um instrumento fundamental que nos possibilita mensurar os conhecimentos que foram construídos através do nosso percurso de estudos. Imagino que vocês já fazem ideia sobre o que falaremos agora, a avaliação. Vocês serão avaliados através dos seguintes instrumentos: fóruns, chats, seminário presencial, atividades no ambiente virtual de aprendizagem, avaliações presencial e online. Nosso estudo está ancorado nas bases teóricas de importantes autores, como João Olímpio Soares dos Reis, Elda Maria Henriques Rodrigues Lopes, Maria Cleonice Mendes de Souza, Maria Márcia Bicalho Noronha e Vera Lúcia Mendes Trabold, que são autores do nosso caderno didático. E como bibliografia complementar, a Evelice Portilho, Como se aprende, Estratégias, Estilo e Metacognição, e também a Jane Patrícia, Educação em Psicanálise, Vazio Existencial. Acredito que agora já foi possível ter uma visão geral de nossa disciplina. Para finalizar essa primeira parte de nossa aula, tenho algumas recomendações. Para que a nossa trajetória seja proveitosa, espero que vocês registrem suas dúvidas para serem discutidas em nosso fórum. Tenham sempre papel e caneta em mãos durante nossas aulas para que realizem anotações dos pontos mais importantes. Participem ativamente dos fóruns, realizem leituras complementares, visitem nossa biblioteca, assistam os vídeos sugeridos em nossa sala virtual, pois tais atividades possibilitarão organizar seu processo educativo e assim superar os desafios na construção de conhecimentos. Imagino que vocês já devem estar ansiosos para iniciar os nossos estudos de hoje. Então, vamos lá? Nossa aula tem como base as unidades 1 e 2. Assim como em sua vida particular, você tenta entender as pessoas de suas relações, em sua futura profissão de professor, você deverá entender os seus futuros alunos. Esse entendimento, contudo, não deve estar galgado no senso comum, mas sim embasado na psicologia científica. É comum ouvirmos um dito popular que de médico e louco todo mundo tem um pouco. Acredito que também seria válido dizer que de psicólogo e louco todos têm um pouco. Cada um de nós tem sua psicologia, uma forma singular de dar significado ao que lhe acontece, de explicar o seu comportamento ou de terceiros. Usamos o termo psicologia em nosso cotidiano com vários sentidos. Por exemplo, quando falamos do método de persuasão do vendedor, falamos que ele tem psicologia. Quando nos referimos ao professor que lida bem com os problemas dos estudantes, também falamos que ele tem psicologia. Essa psicologia usada no cotidiano é denominada senso comum, mas é sobre a psicologia enquanto ciência que voltaremos o nosso olhar neste momento. Então, nosso primeiro desafio é conhecer o que é psicologia, seu objeto de estudo, como ela surgiu, e numa dimensão histórica, resgatar sua visão filosófica e científica. Nesse sentido, nesta aula, nosso objetivo é oportunizar um estudo sistemático dos fundamentos teóricos e epistemológicos da psicologia da educação, bem como propiciar que você seja capaz de discriminar entre as diversas abordagens psicológicas suas implicações práticas na educação. O termo psicologia origina-se da composição de duas palavras gregas, psique, alma, e logos, tratado, ciência. A psicologia não é hoje apenas a ciência da alma, mas também do comportamento e da experiência, pois corpo e mente não são separados. Um exerce influência sobre o outro. Psicologia é a ciência dos fenômenos psíquicos e do comportamento. Podemos formular as seguintes perguntas. A partir de quando a psicologia passou a existir? O que aconteceu na história para resultar no surgimento da psicologia? Por que se fala em psicologia e psicologia científica? O que podemos adiantar, e que muitos de vocês já entenderam, é que antes
destes autores que hoje apresentamos, existiram outros que os antecederam. Discutiremos, através de uma revisão bibliográfica, o conhecimento presente e o passado da psicologia da educação. Ao abrir os textos, capítulos ou artigos escritos pelos autores selecionados, irão perceber que todos eles recorrem a outros autores para conseguirem retratar a psicologia da educação por meio de um resgate histórico, filosófico, que a situa num dado momento como conhecimento científico. Trata-se de uma tentativa de resgatar a maneira como as questões sobre o comportamento humano já vinham sendo pensadas antes da psicologia ser considerada uma ciência. Esse período inicia-se com o modo de pensar o conhecimento sobre a natureza humana, a partir do homem primitivo. Prossegue com o advento da filosofia grega, considerada outra maneira de construir o conhecimento, utilizando da razão lógica como método de análise. O período pré-socrático utilizou-se de reflexões, buscando resolver questões cujo foco era o mundo, também chamado cosmos. Será com Sócrates, Platão e Aristóteles que o foco de reflexões se volta para a natureza humana. Outra grande referência da produção do conhecimento sobre o homem é o método indutivo iniciado em Galileu Galilei e Francis Bacon, continuado com Descartes. A filosofia moderna tem Descartes como fundador do racionalismo, já que ele se utilizou do método analítico. O racionalismo é uma corrente filosófica que atribui particular confiança à razão humana, ao passo que acredita que é dela que se obtêm os conhecimentos. Saber de onde vinha o conhecimento era uma preocupação da filosofia. A tentativa de responder a essa questão resulta no aparecimento de pelo menos duas correntes filosóficas. O racionalismo, que do latim ratio significa razão. A doutrina do racionalismo alega que tudo que existe tem uma causa inteligível, ainda que essa causa não possa ser provada empiricamente. Ou seja, somente o pensamento, por meio da razão, é capaz de atingir a verdade absoluta. O racionalismo baseia-se no princípio de que a razão é a principal fonte de conhecimentos e que essa é inata aos humanos. René Descartes, de quem é célebre a frase "penso, logo existo", lançou as bases do racionalismo. Agora vamos falar sobre o empirismo, que é do grego empiria, significa experiência. O empirismo, diferente do racionalismo, afirma que todo conhecimento é adquirido pela percepção do mundo externo ou pelo exame da nossa atividade mental, reconhecendo a experiência como única fonte válida de conhecimento. A proposta é de que se possa decompor os problemas para organizá-los em ordem lógica. Dessa perspectiva filosófica, o homem passa a ser analisado sob dois aspectos: o do seu intelecto, racionalismo, e o dos seus órgãos de sentido, empirismo. Mais adiante, Kant integra a relação estabelecida entre objeto e sujeito. Segundo Kant, a percepção do objeto se manifesta no momento que se dá a experiência. Surgem daí duas correntes filosóficas, o idealismo e o positivismo, embora ainda com a divisão entre o conhecimento intelectual e o sensitivo. Esses eixos epistemológicos constituem a base das principais teorias psicológicas. O idealismo é uma corrente filosófica que defende a existência de uma só razão, a subjetiva. Por essa abordagem, a razão subjetiva é válida para todo ser humano, em qualquer espaço temporal ou físico. Já o positivismo defende a ideia de que o conhecimento científico é a única forma de conhecimento verdadeiro. De acordo com os positivistas, somente pode-se afirmar que uma teoria é correta se ela foi comprovada através dos métodos científicos válidos. A partir do positivismo, a construção do conhecimento psicológico busca na neurologia, na fisiologia, na medicina e na psicofísica os dados para os seus estudos. A psicologia constituiu-se num ramo de conhecimento definido através do objeto de estudo das atividades psíquicas, consciência ou comportamento, e através de uma metodologia voltada para uma observação cuidadosa e sistematizada. O ponto de referência para a caracterização da psicologia como a ciência e psicologia científica aconteceu com Guilherme
e a fundação do primeiro laboratório de psicologia experimental se deu em 1879. Essa referência contribuiu para o surgimento e a expansão da psicologia experimental se estabelecer na França, na Inglaterra e nos Estados Unidos. Trata-se de acontecimento recente, por isso a psicologia experimental é considerada em desenvolvimento. Embora a psicologia não seja a única ciência interessada no estudo sobre o homem, ele é o seu principal objeto de estudo. Como fica patente, o interesse do homem em discutir sobre si ao longo de sua trajetória humana foi dando origem a várias correntes. A diversidade dos estudos psicológicos é resultado dos diversos aspectos que os estudiosos realizaram sobre o homem. Hoje, não se pode falar em um único objeto de estudo da psicologia, mas em vários objetos. Se considerarmos o homem em suas várias manifestações, comportamentais, sentimentais, pessoais, e as dele em relação a outros homens, entenderemos a complexidade do estudo da psicologia como uma das ciências a estudar o homem. A síntese da vida humana, definida como subjetividade, objeto de estudo da psicologia, responde a uma nova leitura do fenômeno psicológico. Trata-se, segundo Book, do mundo de ideias, significados e emoções, construído internamente pelo sujeito a partir das suas relações sociais, de suas vivências e de sua constituição biológica. É também fonte de suas manifestações afetivas e comportamentais. Esta nova leitura, também segundo Bernardes, é produzida pelas mudanças sociais, econômicas, políticas e culturais que vêm no rastro tanto da crise do capital quanto dos movimentos sociais por uma sociedade mais inclusiva, que acolhe a diferença em seus múltiplos níveis. Nessa perspectiva, ao se trabalhar a educação no espaço coletivo, passou-se a compreender que o indivíduo se articula à sua história, ou seja, à cultura da qual faz parte, em decorrência às experiências que, por fim, dão singularidade às pessoas. Alguns teóricos defendem que os fatores inatos determinam a personalidade e a inteligência. A aprendizagem e outros comportamentos têm como pressuposto que as pessoas são, por naturezas, superiores e diferentes uma das outras. As primeiras aptas a mandar, as outras a obedecer. Conforme afirma Souza, determinadas leituras da psicologia e da psicanálise concebem a estrutura psíquica como definidas a priori. Essas leituras, segundo ainda a mesma autora, tendem a referendar a proposta liberal que reduz o humano ao indivíduo, afirmando que os problemas socioeconômicos podem ser resolvidos pela via de ações individuais. Assim compreendido, o processo de aprendizagem favoreceria os mais aptos, desconsiderando as reais dificuldades ante o processo do conhecimento daqueles que, por motivos vários, não alcançaram os resultados esperados a partir de um modelo individualizado que subsidia a concepção de um sujeito universal definido também a priori e que, em geral, orienta a adoção de métodos psicológicos e pedagógicos contraditoriamente, muitas vezes incapazes de atender ou entender o processo de aprendizagem de cada um. A expansão da psicologia, mesmo que incipiente, por volta de 1980, como psicologia científica, resultou aos poucos numa área de grande interesse para profissionais e, em especial, aqueles dedicados ao processo de aprendizagem, mobilizando os políticos e as propostas de formação de educadores. Com o desenvolvimento da psicologia como ciência e como área de atuação profissional, no final do século XIX, várias perspectivas se abriram, fato que também ocorreu à chamada psicologia educacional. A psicologia educacional era um ramo especial da psicologia, preocupado com a natureza, as condições, os resultados e a avaliação e retenção da aprendizagem escolar. Ela deveria ser uma disciplina autônoma, com sua própria teoria e metodologia. Nela foram destaques 3 áreas de estudos: as pesquisas experimentais da aprendizagem, o estudo e a medida das diferenças individuais e a psicologia da criança. Até 1950, a psicologia da educação se destaca das ciências da educação por ser considerada uma área de aplicação da psicologia na educação. Em 1970, a pedagogia da educação assume o seu caráter multidisciplinar, que conserva até hoje. Atualmente, a psicologia da educação é considerada um ramo tanto da psicologia como da educação,
e caracteriza-se como uma área de investigação dos problemas e fenômenos educacionais a partir de um entendimento psicológico. O estudo apresenta uma corrente de autores que entendem a psicologia da educação como resultados dos estudos das diferentes áreas ou especialidades da psicologia. A psicologia do desenvolvimento, da aprendizagem social, da personalidade, das diferenças individuais, dentre outras, que subsidiam a educação e o ensino, apresentando-se, portanto, como um campo de aplicação da psicologia. Em outra corrente, os autores defendem a psicologia da educação numa relação básica com a aplicação da psicologia aos fenômenos educativos, sendo ela, ao mesmo tempo, mais que um campo de aplicação. Nesse segundo enfoque, a finalidade da psicologia da educação é a de criar um conhecimento específico com relação aos processos educativos, sempre se utilizando da psicologia como instrumento de indagação e análise, configurando-se como uma disciplina específica com objetivos, conteúdos e programas de investigação que lhes são próprios. A psicologia da educação, nessa segunda perspectiva, baseia-se na crença racional e na argumentação de que a educação e o ensino podem melhorar sensivelmente como consequência da utilização correta dos conhecimentos psicológicos. O que se questiona é que, ao mesmo tempo, ela não se restringe à educação formal. Outro estudo crítico sobre a psicologia da educação, especificamente no Brasil, é apresentado por Goulart. Trata-se de uma análise sociohistórica bem fundamentada do discurso teórico-técnico e de pesquisa sobre o assunto, que retrata as conveniências nas adoções de teorias e de práticas, especialmente na educação formal. O que é evidenciado pela autora é a situação de país capitalista, subdesenvolvido, que se apropria da teoria e da técnica de outros países desenvolvidos que reflete as relações entre escola e sociedade. Inicialmente, como nos apresenta Goulart, por volta de 1920, o sistema educacional brasileiro, principalmente os estados mais desenvolvidos do país, implantou suas reformas de ensino com vistas à adoção dos ideais da escola nova, sob a influência de ideias vigentes na Europa e nos Estados Unidos. A escola nova recebeu muitas críticas. Foi acusada principalmente de não exigir nada, de abrir mão dos conteúdos tradicionais e de acreditar ingenuamente na espontaneidade dos alunos. A leitura das obras e a análise das poucas experiências em que, de fato, as ideias dos escolanovistas foram experimentadas com rigor, mostram que essas críticas são válidas apenas para interpretações distorcidas do espírito do movimento. A retrospectiva é marcada por 4 tendências, passando pelas influências de John Dewey, Clark Hull e Skinner, Watson e com menos intensidade por Carl Rogers. A psicologia da educação se faz, então, a partir de alguns construtos teórico-práticos fundamentais de serem abordados junto à formação de professores. Tais elementos constitutivos são imprescindíveis à prática docente e fazem parte, portanto, do rol de conhecimentos pedagógicos. São eles: processos de ensino e aprendizagem, papéis sociais nas relações professor-aluno, teorias, gênesis e estrutura da aprendizagem, teorias, gênese e estrutura do desenvolvimento humano. Nesse sentido, vale mencionar o que Cunha traz sobre a psicologia da educação de modo não unificado. Para a autora, a psicologia da educação é formada por corpos de conhecimento muito distintos entre si, com origens muito diversas. Ampliado sobretudo por Sadala e As, que vê na psicologia da educação uma unidade dialética de ação e reflexão. E segundo a mesma autora, a psicologia da educação ultrapassa a noção de fundamento teórico na formação de professores, pois se ampliam suas possibilidades de melhor intervir na educação, já que se traduzirá, sobretudo, como uma atividade concreta e inteligente do professor, permitindo-lhe e impulsionando a interlocução entre teorias e práticas e não a mera execução de propostas pensadas fora de seu contexto pelos especialistas. A compreensão do real significado da chamada psicologia da educação, portanto, segundo Mialaretti, se dará a partir do entendimento dos elementos que compõem a situação de educação: o aluno, o professor, seus métodos e técnicas e o conteúdo, seu objeto de estudo. Compreender todos estes elementos que compõem o processo de ensino-aprendizagem é tarefa da psicologia da educação.
A partir de agora, estaremos discorrendo sobre a unidade 2, que aborda os conceitos e concepções das teorias do desenvolvimento e aprendizagem com repercussões na educação. As abordagens sobre o desenvolvimento humano delimitam duas correntes. Uma que compreende o desenvolvimento e a educação como processos distintos e independentes, atribuído a resultados de fatores internos, em geral, de caráter orgânico e biológico. Outra, diferentemente, defende o desenvolvimento das pessoas relacionando-o aos processos educativos, ou seja, atribuído a fatores externos. Palacios, Kuhl e Marquez caracterizaram o desenvolvimento em relação a essas duas correntes como sendo, respectivamente, um processo necessário e um processo mediado. O desenvolvimento necessário relaciona-se, segundo os autores, a uma pré-programação do ponto de vista biológico, e o outro, o mediado, ocorre ao longo da vida das pessoas, marcado pelas características do ambiente social e cultural no qual se desenvolveu e, portanto, influenciando ou mesmo alterando o biológico. Várias teorias do desenvolvimento e da aprendizagem de base dialética e construtivista surgiram e superaram a abordagem empirista e racionalista do comportamento, embora não tenham sido pouco divulgadas. Tais teorias procuraram explicar o comportamento humano de modo a não dicotomizar a relação sujeito-objeto na construção das estruturas individuais. Para o estudo desta unidade, nosso objetivo será analisar as relações existentes entre os diferentes tipos de práticas educativas vigentes na nossa sociedade e dispor de critérios para valorizar suas contribuições com relação ao desenvolvimento humano. Para entendermos um pouco mais sobre como o desenvolvimento e a aprendizagem podem ajudar na formação e na atuação dos professores, identificaremos, através do estudo histórico, os sistemas filosóficos que subsidiam as teorias psicológicas correspondentes. O desenvolvimento e a aprendizagem tornaram-se dois campos de estudo da psicologia da educação, e as diferenças filosóficas, ou seja, os seus princípios, influenciam na condução dos seus processos. As teorias de base empirista, também identificadas como teorias ambientalistas, defendem a ideia de que o desenvolvimento e a aprendizagem são processos idênticos, resultantes da interferência, ação do meio sobre o indivíduo. Eles correspondem ao grupo das teorias do condicionamento ou ainda teorias comportamentalistas. Para os teóricos de base racionalista, também identificado como teoria inatista, o desenvolvimento e a aprendizagem são processos distintos. O desenvolvimento é decorrente do amadurecimento progressivo das estruturas orgânicas da pessoa e a aprendizagem é um processo externo, distinto. A relação existente entre os processos é de que a aprendizagem ocorrerá em função do desenvolvimento e corresponde à teoria da Gestalt. A Gestalt tem seu berço na Europa, onde surge para negar e combater a fragmentação das ações e processos humanos nos estudos realizados pelas tendências da psicologia científica do século XIX. Teve como postulado principal a necessidade de se compreender o homem como uma totalidade, e é a tendência teórica do século XX mais ligada à filosofia, além de se apresentar como uma das tendências teóricas mais coerentes e coesas da história da psicologia. Tem na noção de percepção o ponto de partida e também um dos temas centrais de suas investigações e postulações teóricas. A forma como o indivíduo percebe os processos são dados importantes para a compreensão do comportamento humano. Defende a ideia de que o comportamento deve ser estudado nos seus aspectos mais globais, levando em consideração as condições que alteram a percepção do sujeito. Uma terceira referência teórica considera os processos do desenvolvimento e da aprendizagem complementares, embora diferentes, sendo sua base filosófica a dialética. Nessa perspectiva, o comportamento humano decorrente se daria pela interação sujeito-objeto, o que envolve vários outros processos, hereditários, genéticos, maturacionais, bioquímicos, de estimulação ambiental, da própria aprendizagem e de outros fatores. Fazem parte do sistema filosófico interacionista e correspondem ao grupo das teorias interacionistas ou construtivistas. A corrente de base empirista, inspirada no judaísmo e no cristianismo, procurou evidenciar a igualdade dos homens ao nascer.
John Locke, diferentemente, defendeu a ideia de que a diferença entre as pessoas é decorrente de fatores ambientais e socioeducacionais, para que o desenvolvimento humano aconteça. Para os teóricos que atribuem ao comportamento humano a interação sujeito-objeto, todos os processos que decorrem dessa interação serão considerados ao se tratar de desenvolvimento. Esses processos envolvem hereditariedade, como processo biológico e ambiental, ou a soma dos estímulos que atingem o organismo vivo, tidos como fundamentais para o desenvolvimento e para a aprendizagem, inclusive o estímulo alimentar. Eles defendem também que a relação indivíduo-meio gera outras tantas aptidões. Portanto, existe uma relação de reciprocidade entre maturação e aprendizagem, sendo que essa maturação refere-se aos padrões de diferenciação, resultando em mudanças ordenadas, às vezes até previsíveis, do comportamento humano. E a aprendizagem ocorre nas apropriações na interação com o meio. A maturação, em decorrência da aprendizagem, gera maiores níveis de maturidade, que, por sua vez, favorece outras aprendizagens em um processo dinâmico. Processos maturacionais previsíveis que podem ser observados no desenvolvimento humano. O desenvolvimento se processa por etapas, cada uma com características próprias. A dificuldade incide sobre os critérios para a definição destas fases, por períodos relacionados ao desenvolvimento da vida humana. No mínimo, três fases são evidenciadas: a infância, a adolescência e a fase adulta. O desenvolvimento caminha de atividades gerais às específicas. O comportamento se tornará elaborado a partir do amadurecimento neurofisiológico, sob influência do processo de socialização. E o desenvolvimento se dá em velocidade diferente para diversas partes do corpo. Em síntese, para os comportamentalistas ou behavioristas, cujos trabalhos se fundam numa perspectiva empirista, o indivíduo não é agente da sua aprendizagem, sendo governado pelos estímulos do ambiente. Através do controle adequado dos estímulos, manipula-se, condiciona-se, determina-se o comportamento humano. Para os psicólogos da teoria da Gestalt, de base racionalista, a ênfase recai nos processos hereditários e maturacionais, sendo que o indivíduo nessa abordagem já nasce com as estruturas de comportamento definidas. Para os teóricos de base interacionista, o comportamento humano é resultante da interação de processos hereditários, maturacionais, bioquímicos e ambientais. Síntese indissolúvel da relação indivíduo e meio. O processo não ocorre de forma linear. É sabido que o processo do desenvolvimento e da aprendizagem pode receber interferências e algumas dificuldades podem ocorrer. Em geral, as interferências relacionam-se às seguintes variáveis: orgânica, cognitiva, socioafetiva e pedagógica. E assim encerramos nossa aula de hoje. Agora, que tal colocarmos em prática os conhecimentos construídos? Em nossa aula de hoje, discorremos sobre as contribuições da psicologia para o campo educacional e comentamos sobre a importância do autoconhecimento, de nos voltarmos para a compreensão dos nossos mecanismos internos, desvendarmos o nosso eu. Para finalizar nossa aula e para que vocês iniciem essa prática reflexiva, vou propor que vocês realizem uma avaliação metacognitiva. Vou apresentar 2 questões para que vocês respondam durante 10 minutos. Após, com a orientação do tutor presencial, vocês terão a oportunidade de socializarem suas respostas. Questão 1. Cite 2 conhecimentos que você tinha sobre este conteúdo antes da aula de hoje. Questão 2. Cite 2 estratégias que auxiliarão você na aprendizagem desta disciplina. E aqui encerramos nossa temática de hoje. Aguardo vocês em nosso fórum de discussão. Bons estudos!